E aí, bom dia a todos. Na aula passada nós falamos sobre o diálogo, tá? Obrigado àqueles que já enviaram. Muito legal isso aí, tá? Hoje nós vamos falar sobre sobre liberdades de pensamento e de expressão. Liberdade de pensamento e de expressão. Você é livre para falar o que você quer? Mesmo numa democracia? Poderíamos até dizer que sim. Você é livre, mas você deve estar ciente de que podem haver represálias. Existem certos direitos que devem ser preservados. A ofensa é uma delas e que é mais usada. A invasão da liberdade. Né? Eu posso me expressar do jeito que eu quiser, mas eu preciso também ver até onde eu posso ir. Democracia não quer dizer desrespeito. Democracia não quer dizer eu falo, você escuta, amém. Não é assim. E nós conhecemos ainda hoje em dia países que não usam a democracia como seu regime político. E nós sabemos que a democracia ela defende a liberdade individual de pensar, de se expressar. E olha a palavra, se expressar pacificamente. Pacificamente. Isso significa eu falo, mas eu devo falar de uma forma que não ofenda as pessoas, né? Não ofenda as ideias nem as crenças. Vamos ver ali na apostila como está? Tá? Algumas coisas eu já mencionei, né? A democracia, então, ela é um regime político que defende liberdades individuais, tá certo? Existem coisas e nações, na realidade, existem nações que afirmam o direito, ou melhor, mesmo naqueles povos que afirmam o direito à liberdade de pensamento e de expressão, ainda existe o preconceito, a intolerância, a discriminação e até a censura ou a perseguição de pessoas por suas ideias. Será que você conhece um país assim? Onde até hoje se diz que existe democracia, mas na realidade a intolerância, a crença individual, a intolerância à cor da sua pele, a intolerância às suas ideias e pensamentos que são expressados, existe de uma forma muito trágica. Pensa bem. Nós temos países que ainda se utilizam desse tipo de atitude, desrespeitando as pessoas por terem ideias, crenças e ou pensamentos diferentes deles. Por outro lado, né? Por outro lado, como diz a nossa apostila aqui, vamos lá. Por outro lado, em nome das liberdades de se expressar e de pensar, ocorrem abusos, né? Como sensacionalismo, invasão de privacidade, calúnia, difamação, ofensas, discursos de ódio e manipulação de informações em nome de interesses normalmente próprios. Onde existe uma ditadura, apenas uma pessoa comanda. Ela, com base na força militar, ela subjuga todo um povo, toda uma nação. Isso é muito complicado. Imagine nós brasileiros hoje, do dia para a noite, mudarmos de um regime de democracia
para um regime de ditadura. Imaginem quantas rebeliões, quantos protestos aconteceriam até que a população fosse obrigada a aceitar a ideia de uma só pessoa. E países onde havia ditadura, né, as pessoas começaram a ganhar um pouquinho de liberdade. Deve ter notado como a situação de vida mudou, né? A Alemanha era dividida ficou dividida por muitos anos em Alemanha Oriental e a Ocidental. A Oriental era controlada pelo comunismo e a Ocidental pela democracia, o capitalismo. A Ocidental, ela progrediu, as pessoas poderiam adquirir as coisas e terem o seu carro, sua casa, seus bens, seu dinheiro guardado no banco, economizar, né? Tudo que eles ganhavam era deles, pagando seus impostos em dia, tudo certinho, progrediram de uma forma extraordinária. A Alemanha Oriental, de uma forma bem diferente, o governo providenciava casa, móveis, eles tinham um trabalho e eles podiam comprar só coisas básicas, não tinham nada deles, nada seu. Tudo era do governo. Então, meus amigos, quando a muralha, aquela muralha lá, foi derrubada e a unificação da Alemanha aconteceu, muitos parentes puderam reencontrar seus, mas havia um outro problema. Eles tiveram que aprender a duras penas que agora, como sua liberdade, sua democracia, sua expressão, digamos, o capitalismo, podiam comprar coisas e serem essas coisas deles, não havia essa ideia por anos e anos a fio. Eles não tiveram essa liberdade. Agora, do dia para a noite, eles tinham essa liberdade. E como administrar isso? Eles não souberam no início. Eles tiveram que aprender. Aprender. Que agora eu trabalho, eu ganho meu salário, eu escolho o que eu quero comprar, e isso que eu vou comprar vai ser meu. Se eu sair desse lugar e for para outro, eu vou levar junto. É meu. Eu comprei. Então, vejam vocês que há necessidade de se aprender a viver em democracia, o que em muitos casos requer muito mais habilidade do que viver num regime assim de opressão, onde você não precisa pensar, você não se expressa, você simplesmente aceita o que vem de cima. O que o governo diz, você faz. Numa democracia, você pode fervilhar de ideias. Elas vêm e vão. E você vai aproveitar o que é bom e vai jogar fora aquilo que não serve. E os outros vão aproveitar essa sua ideia. E elas não vão ser, impedidas de poder utilizar. Bom, com base nisso, nós vamos ver que nos séculos 17 e 18, dois filósofos apareceram. E eles, na realidade, nesses séculos 17 e 18, um movimento intelectual surgiu chamado de iluminismo. Estes iluministas, eles acreditavam na potencialidade da razão humana e na possibilidade de progresso dos indivíduos e da sociedade. Eles acreditavam que o ser humano poderia crescer, progredir no seu pensamento, nas suas ações e na sua convivência. Então, dois desses, o Jean-Jacques Rousseau, né, e o Voltaire,
eles têm duas conclusões de pensamento. Olha só. E essa conclusão de pensamento é a respeito da liberdade. Liberdade. Jean-Jacques Rousseau sintetizou o seguinte, a respeito da liberdade de expressão. Olha só. Quem usa a liberdade de expressão hoje? Todos nós. Quem principalmente usa? Jornalistas, tá? E é lógico, escritores, né? Mais especialmente. A Jean-Jacques Rousseau diz o seguinte: o homem nasce livre e por toda a parte encontra-se a ferros. E o Voltaire: posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Jean-Jacques Rousseau diz que o homem é livre, mas em todos os lugares ele está sujeito a regras e condições que ele deve seguir. O que, na verdade, poderíamos pensar, será que eu sou livre mesmo? Vamos pensar sobre isso. Eu não sou livre para atravessar o sinal vermelho? Sou. Só que aí, nesse simples exemplo, nós podemos chegar a uma conclusão. Eu sou livre para dizer o que eu quero. Eu sou livre para atravessar o sinal vermelho se eu quiser. Mas eu devo também estar ciente de que, alterando a ordem das coisas que servem para organizar uma sociedade, eu posso ter consequências. Certo? Então, lembrem-se, consequências. Tá? Então, procurem sempre agir corretamente. Pessoal, vamos abrir a nossa apostila ali no quadro verde. Olha aí. Depois que nós conhecemos essas afirmações dos dois filósofos, o Jean-Jacques Rousseau e Voltaire, reflita sobre essas questões, né? E coloque a sua resposta. Né? Coloque a sua resposta. Perfeito? Pessoal, são perguntas simples, mas vocês precisam me dar respostas plausíveis, tá? Não coloque assim, porque sim, porque não, porque eu concordo, não concordo. Não. Se eu concordo, eu devo explicar por quê. Eu concordo porque isso e aquilo. Eu não concordo porque isso e aquilo. Tá? Então, façam isso. Vocês têm a liberdade de expressão. Mas lembre-se, pode haver consequências quanto ao tipo de palavras usadas. Se eu ofendo alguém, xingo alguém, eu posso ter uma consequência desastrosa de outras palavras fortes ou então de violência. Então, tudo tem consequências. Pensem sempre muito bem sobre isso, pessoal, tá? Obrigado pela atenção e até na sua próxima aula. Tchau, tchau.